Com meu amigo e economista Antônio da Luz, que fala comigo nesse momento. Antônio, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Que bom estar contigo, que bom estar aqui no microfone da acústica mais uma vez. Bom dia para toda a tua audiência. Obrigado. Sabe que a Camaquã chove nesse momento, em Porto Alegre não chove. Fui ontem na South Summit e tranquilo dia aí, rapaz. Que coisa boa, né? Pelo menos o evento É, foi um sucesso, né? sucesso total. Mega do evento. Eu tive lá ontem também, tinha participado de um painel. Evento muito bacana e realmente o clima aqui está ajudando, né? Por Tá, incrível que pareça. tá ajudando. Mas quem não tá ajudando é o tal do Trump, né? Que cara, o cara mais falado do mundo é esse cara. Antônio da Luz, o Trump está jogando que e muitas perguntas vêm aí. O que ele está fazendo? Tu tá sabendo mais ou menos num jogo de xadrez o que que ele quer nesse momento aí? Olha, Fábio, eu não sou muito dado à questão de tentar interpretar o que um político está fazendo, porque ele está jogando um xadrez 4D que só ele entende e a gente não É, tem capacidade cognitiva para entender o que o cara está pois fazendo, é, né? tá todo mundo assim. A gente vê muito isso, ouviu muito isso no governo passado, o pessoal mais aficionado, né? E assim como a gente vê nesse governo, os aficionados, a pessoa está fazendo uma idiotice, mas o cara está lá dizendo que não, que isso é genial, é tu é que não está entendendo porque é burro. É, E não é, né? Não é bem assim. O Trump, em primeiro lugar, assim, eu acho que ele olha para algumas coisas que fazem sentido, discutir o balanceamento das tarifas, da relação comercial do teu país para com os demais, isso é super normal. sim. Todo mundo tem que fazer isso, né? Não tem nenhum problema em ele fazer isso, em querer e fazer um rebalanceamento das relações comerciais e buscar atender os interesses do país que ele preside. Isso é super normal. Nós temos que fazer, ele tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Agora, isso tem formas de serem feitas e tem que ter propósitos para se fazer isso. Se eu tenho um propósito, não, olha, eu quero aumentar o comércio do meu país, enfim, opa, um propósito nobre. Sim. Olha, vou taxar aqui para forçar o cara a baixar lá para eu vender mais os meus produtos também. Opa, nobre, é isso mesmo. Até aí, estamos juntos. O problema é quando o propósito não é correto. O Trump, ele começou com esse discurso, tá? Mas ele começou a evoluir para outras coisas, como por exemplo, eu tenho que reindustrializar a América. Não, isso é uma besteira. Não tem que reindustrializar a América coisa nenhuma. Os Estados Unidos em primeiro lugar, indústria é uma atividade predominante na economia no século XIX. Hoje nós somos uma economia de serviços. O PIB do Brasil, a maior parte dele é serviços. O PIB de Camaquã, a maior parte é serviços. O PIB dos Estados Unidos, a maior parte é serviços. Sim. E ninguém tem um setor de serviços tão poderoso como o americano. É, esse link que tu me mandaste aqui para eu poder Sim. participar da entrevista aqui na Rádio Acústica, isso daqui a Rádio Acústica está pagando para uma empresa americana todo mês para poder usar esse link. Isso. Esse design todo que nós estamos vendo aqui ao entorno do meu rosto, do teu Sim. rosto aqui, isso daqui vocês compraram um software que é um serviço prestado por É, por uma empresa americana. É, sim. é, o Não. Netflix que a gente vê, o HBO, enfim, todas as É, plataformas de streaming, nós estamos pagando serviços para os americanos. pois São é. empresas americanas que estão nos prestando serviço. É, A quantidade de serviço que eles prestam é uma coisa absurda, é uma coisa assim. apareceu um vídeo ontem para mim, não sei se é para ti também, não sei se foi uma brincadeira ou não, mostrando o pessoal fazendo provavelmente plaquinhas de computador, umas coisas, mas as pessoas gordas, assim, Mais de com, um vídeo, né? com X, Isso com não foi o sei o quê. governo chinês que fez É, para debochar e assim, ó, odeio dizer isso, mas aquilo lá é uma lógica, é um deboche, mas reflete em certo modo a realidade. Os mostrando Estados uma Unidos não clareza, tem né? como. Os Mostrando Estados uma Unidos não. clareza que tu tá falando. Os caras estão bons na prestação de serviço, na indústria os caras perderam o time, né? E não é só isso, Fábio. O setor de serviços ele paga muito melhor. Sim.
porque ele agrega muito mais valor, tá? A maior parte... Bom, o que que é o PIB? O PIB é a soma dos valores adicionados, tá? Então, mais os impostos indiretos. Então, o setor de serviços, ele é responsável na economia brasileira por 65% de todo o PIB, todo o valor adicionado está no setor de serviços. Nos Estados Unidos é 74%. Então ele paga mais, tá? Ele é mais, quanto mais complexa uma sociedade vai se tornando, mais serviços nós vamos agregando a ela. Sim, exato. Há 30 anos atrás, a gente vivia sem redes sociais, a gente vivia sem internet, a gente vivia sem streamings, a gente vivia sem toda essa Sim. parafernália de serviços que a gente consome hoje. E até vou mais além. Há 30 anos atrás, a gente tinha menos serviços médicos à disposição, menos serviços odontológicos, menos serviços psicológicos, enfim, da área de saúde e de outras áreas. Nós consumíamos menos serviços há 30, 40, 50 anos atrás. Hoje a gente consome muito mais. Então, e a economia americana é uma economia de serviços. Eu não tenho como tirar um cara de Wall Street, que esteja trabalhando no mercado financeiro americano, que é setor de serviços, para colocar ele para soldar uma placa de silício num troço. Não vai rolar. Eu não consigo tirar esse cara de uma empresa de tecnologia, seja ela qual for, para fazer o trabalho braçal, repetitivo, industrial, que paga pouco. Com o aumento da tecnologia, a gente consegue produzir muito mais indústria. A gente consegue produzir muito mais bens industriais, com menos mão de obra. Então, na verdade, o modelo de crescimento americano, e desculpa me alongar um pouquinho nisso, mas acho importante para explicar meu argumento, o modelo de crescimento americano, que deu muito certo, ao contrário do que o Trump falou, né? O Trump criticou isso. Olha, os últimos 30 anos a gente fez tudo errado. Não, só um momentinho. Quem desenhou quem fez esse desenho econômico, aonde os Estados Unidos fica com o filé mignon, com a picanha e com os cortes mais nobres, e pega os cortes que não são nobres da economia e manda fabricar e poluir em outros lugares, quem fez esse desenho foi o Ronald Reagan, que é um republicano de verdade, que teve a vida inteira foi um republicano. Não foi um presidente que virou republicano depois, né? Não. Sempre foi republicano. E ele fez isso junto com a Margaret Thatcher. Então ele está falando de um legado que até, inclusive, para mim, pessoalmente, me incomoda, porque eu sou fã do Reagan e fã da Thatcher. Mas ao longo dos anos, os americanos e o mundo foram aceitando essa reconfiguração, né, como tu falaste, essa transferência de indústria para países mais pobres, na época que pagavam menos salário e coisa, foram deixando. Agora, reverter isso tudo de uma hora para outra numa pancada, acaba sendo complicado. Mas é aí que eu queria entrar no assunto, Antônio. O Brasil tem uma característica importante, nós temos uma produção fantástica aqui de produtos, de commodities, vamos botar assim. Mas também o Brasil aceita em mandar, por exemplo, soja, toda ela soja, em grãos para fora. Ele simplesmente tira da colheitadeira, coloca num caminhão, põe no navio, vai embora. Carnes, muitas das carnes que nós mandamos, inclusive nós mandamos boi em pé para fora. A gente está deixando de fazer uma parte desse serviço. Não seria a hora da gente aproveitar e também entrar nesse esquema de tentar trazer o serviço para a indústria brasileira, para tentar ganhar mercado nesse momento de tribulação, hein? Fábio, boa. Bom, em primeiro lugar, tá, esses países, não é que eles aceitaram, né, como se tivesse sido imposto. Foi ótimo para esses países receberem essas indústrias, porque eles não tinham nada. Né? Claro que sim. Então, tu não tem nada, vai botar lá uma coisa que tu não tem, que vai gerar riqueza, tu pega, né? Exato. Mas ele ficou com o filé mignon e me deu o colchão duro. Bom, mas eu não comia carne, eu estou comendo carne, para mim é uma evolução, é parte do processo, né? Então, essa questão da economia de serviços, que foi desenhada pelos Estados Unidos, para os Estados Unidos, ela deu muito certo, para o mundo inteiro, mas para eles em especial. Quanto a nós aqui, vamos lá, eu vou falar de um patrocinador, vou usar os teus patrocinadores, tá? Quando a gente produz soja, a gente pensa, a gente tinha que industrializar essa soja. Tá, mas e a plantadeira que o cara comprou lá na Fortral? Sim. Ela foi vendida pela Fortral, que é uma empresa do terceiro setor de serviços. Sim, tá e a da New Holland, que é uma indústria.
que fabricou. Vou dar outro patrocinador teu, o Sicredi. Olha o tamanho da carteira do agro que tem o Sicredi. Quantas pessoas trabalham na carteira do agro em toda a tua região? Sendo sucesso. Que estão lá, terceiro setor também, setor terciário, serviços, né? Serviço financeiro. E tudo isso para que o cara possa ir lá plantar essa soja que depois nós vamos exportar. Então a gente não pode achar que a soja brota do nada, não tem valor agregado nenhum, e aí depois eu vou agregar na indústria. Isso é uma coisa que não se verifica. A gente tem muita indústria, a gente desenvolveu muita indústria de serviços para trás da agricultura, ou seja, para o processo de fornecimento. Sim. Bom, mas Antônio, mas mesmo assim, entendi teu argumento, concordo, mas eu acho que a gente podia ainda assim industrializar mais os nossos produtos. Eu também acho. Agora a pergunta é a seguinte, por que a indústria não faz isso? E se o comprador do outro lado tem interesse nisso? Não, o comprador do outro lado, Fábio, é o seguinte, quanto é que me custa produzir aqui? 10. Esse cara está conseguindo entregar aqui por R$ 9,90, eu vou comprar por R$ 9,90. Tem esse problema. Essa coisa que o cara não vai comprar lá, isso não é bem assim. Sim. Agora, se chegar lá mais competitivo, nós vamos vender. Vou te dar o exemplo do boi em pé, tá? Graças a Deus a gente exporta boi em pé. Eu fiz um estudo ano passado. Eu fui aqui num Zafari que tem aqui perto da Farsul. E o Zafari que não patrocina, vocês, mas deveria, tá? Eu aqui já fico um chamado para o Zafari. Tá cheio de camaquense aqui, morando em Porto Alegre. Muito. É um belo mercado. Tá na hora do Zafari apoiar também dá uma força aí, Antônio. Aí. Então aqui vamos chamar o Zafari porque tem que botar patrocínio acústico. Agora, eu fui no Zafari aqui, o mais perto da Farsul, e tirei fotos de cortes de carne, tá? E peguei os cortes de um frigorífico lá de Rondônia e de cortes do frigorífico Zimmer aqui de Sapucaia, não sei se, acho que é Sapiranga. Sapiranga. Eu peguei do Zimmer porque o presidente do Cicaderas é do Zimmer, né? Então só por isso. Aí mostrei o seguinte, a carne que chega de Rondônia aqui, ela chega 30% mais barata. Aí eu pergunto, nossa, como é que o cara consegue produzir, paga o mesmo preço pro boi, o cara paga o mesmo preço do boi lá em Rondônia, que os gaúchos recebem, e o cara consegue entregar a carne que vem batendo lata, 2.500 quilômetros, 30% mais barato do que a carne que andou 67 quilômetros para chegar. Que coisa louca. Como é que consegue, Antônio, isso, hein? Como é que consegue? Escala? O que é? Isso tem nome e sobrenome. Escala e eficiência. E tu chegasse, além da foto, tu chegou a provar essa carne que veio de Rondônia? Eu sempre prefiro a carne gaúcha, porque a carne gaúcha só para testar, a melhor carne né? que tem. Eu só como carne gaúcha. Mas essas carnes hoje são as mais consumidas no estado, e são carnes de qualidade, não tenha dúvida, são carnes boas, são carnes sadias, não tem a qualidade, o sabor da carne gaúcha, mas são carnes de qualidade, o consumidor pode comer tranquilo, e uma barata. E aí então eu te pergunto, poxa, se nós ficássemos dependentes, a nossa pecuária, somente desses nossos compradores, que não conseguem competir na sua casa, com alguém que bate lata 2.300 quilômetros e consegue entregar o preço mais barato, pagando o mesmo preço que os nossos concorrentes, produtores rurais de Rondônia, recebem, já pensou como é que nós estaríamos? Dá um curto-circuito na cabeça da gente. Nós estamos falando dentro do país, né? Então o que acontece? A venda de animais em pé, ela garante que vale a pena produzir pecuária aqui no Rio Grande do Sul. Senão o pessoal vai parar de produzir, vai botar tudo soja, arroz, milho, vai acabar com a produção. Tem que ter oportunidade. Nós estamos aqui, uns amigos nossos aqui, Antônio, estamos produzindo um encontro agora, no final de abril, para tentar voltar a ter um núcleo aqui da criação de ovinos. No sentido de tentar fazer com que essa cadeia de ovinos ela se restabeleça novamente no tamanho que nós pudéssemos ter frigoríficos com dias e horas abatendo, cortes especiais para entregar na nossa... Então, eu concordo contigo, a gente tem que ter alternativas, produtos diferenciados e buscar. Eu acho que o gaúcho tem que buscar também aproveitar. Tu vê quantas churrascarias aí, né? O pessoal do Fogo de Chão, estava ouvindo o dono falando do dia, eles começaram a enxergar um boi e tentar tirar carnes nobres de um mesmo boi que antigamente só usava traseiro, né?
eu acho que nós temos que fazer esse exercício, né, de ver o que, que a gente pode fazer para extrair melhor essas coisas, né? Mas é bem interessante. Por isso que eu disse pro pessoal antes de conversar contigo aqui, o Antônio é um cara que ele se aprofunda de tal forma que o que está nos livros, nos gráficos, ele consegue tentar ir, por exemplo, no caso do supermercado, para comprovar para os amigos. Olha aqui, ó, Rondônia e Rio Grande do Sul junto no mesmo mercado. Isso eu fiz para fazer uma palestra que lá que eu fiz para o Instituto Desenvolve Pecuária, mostrando, gente, ou a gente muda, ou a gente vai sucumbir, porque a gente não consegue competir com preço, a gente tá lá competindo com preço, ao invés de estar competindo com qualidade, né? Tá lá o nosso produto misturado na gôndola, está tudo errado. Mas o fato é que eu quero entrar nesse grupo de vocês aí, dando uma participação como consumidor, tá? Eu entro comendo essa carne, mas é uma paleta por final de semana. Não, mas é legal, é consultoria, mas é importante, vou dizer bem sério assim, cara. Pô, nós temos o Castro aqui em Pelotas, né? Só produz com suíno. Pô, para uma planta dessas produzir ovelha, ovinos, não é muito complicado, porque é o tamanho, essas coisas de dimensão. Mas eu vou fazer uma série de entrevistas até o final do mês, só com pessoas ligadas à cadeia. O maior frigorífico de ovinos do estado, com um dos grandes, aqui, vizinho nosso aqui, o Serpa, que é um desconfinador de ovino. Estou com uma menina que está produzindo queijos e leites de ovinos em Pelotas, já com toda a cadeia verticalizada. E nós estamos tentando entender isso, Antônio, porque cabe a nós fazer essa repactuação, esse reaprendizado do que fazer com os produtos que nós temos condição de fazer aqui, né? Ficar olhando para o mundo, difícil, né? Fábio, a minha sogra, ela não come carne de ovelha. Eu tô tentando reintroduzir, mas não dá fácil, né? E ela nasceu numa cidade, né? Nasceu em Quaraí, onde ovelha... o meu cunhado, filho dela, também não é muito chegado. Belisca, mas não é muito chegado. Sabe por quê? Só que, por que isso, né? Porque no passado, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o produto tinha uma qualidade diferente do que tem hoje, porque era uma produção voltada para lã. E aí a carne tinha uma qualidade muito inferior à que nós temos hoje. Então, se criou um mito no consumidor que precisa ser quebrado. Mas Antônio, é difícil quebrar o mito. Não, somente o suíno, há 20 anos atrás, não é 30, 40, há 20 anos atrás, ninguém consumia aqui no Brasil. Porque não era carne suína, era carne de porco. E era uma coisa gordurosa que fazia mal, que isso, aquilo. Hoje todos nós comemos carne suína. Por quê? Porque a indústria, ela fez marketing, fez programas na acústica. Tem uma indústria que está, casualmente eu vi nos Zafra, a mesma coisa. Os caras produzindo material suíno, Antônio, que era uma beleza, a entrega do produto, a embalagem do produto com pequenos cortes assim, para o Antônio levar para a patroa, olha, vamos comer hoje um pedacinho de porco pequenininho, 400 gramas, com embalagem rosa, bonitinha. Os caras estão fazendo isso, né? Isso é bacana, né? E eles fizeram, os caras conseguiram pegar a carne suína e com propaganda, isso aqui, eles mudaram o hábito do consumidor brasileiro. Exatamente. Uma coisa de ruim virou boa, de insalubre virou saudável. A gente precisa fazer a mesma coisa. E a ciência entrou junto, médicos entraram junto, pesquisadores entraram juntos, mas eu tenho um amigo aqui, um grande ouvinte da Acústica, que está fazendo uma pergunta para ti. Pergunta para o Antônio se existe terreno para os nossos produtos primários entrarem mais na Europa com essa briga. E diz para o Antônio que quando ele vir almoçar aqui, vamos fazer uma comida carregada de alho para ele. É o meu amigo o Alex Soares aqui. O Alex Soares, querido Alex Soares. Tu não gosta muito de alho, Antônio? Não, eu não posso comer alho. Não pode comer. Tenho uma intolerância ao alho que se eu como, eu tenho uma série de problemas na sequência. Mas e aí, produtos primários na Europa, com essa briga, dá para nós fazer? Pois sabe que saiu uma notícia antes de ontem, que eu achei bastante curiosa, que a Espanha, ela resolveu agora anunciou, né, que vai passar a comprar soja do Brasil. E acredito que será só o primeiro país europeu, vai parar de comprar dos Estados Unidos, vai comprar soja do Brasil. Eu acho que a gente precisa avisar os espanhóis
que a gente usa agrotóxico, que a gente usa transgênico, que a gente desmata. Tem que avisar para eles, viu? Porque Porque agora será eles que se eles vão lembram. querer comprar esse Não, produto que eles O Macron tanto... não quer que entre nada do Brasil aí na Europa, né? Por enquanto, né? Quero ver quando tiver que pagar as tarifas lá para botar soja americana lá dentro, como é que vai fazer. É, Então, assim, ó, eles denegriram tanto o nosso produto, agora vão querer muito bem. comprar. Será? Estranho, né? Será Muito. que agora não vai ser mais de desmatamento? Será que a gente não vai mais poluir mais o meio ambiente? Como é que vai ser esse negócio? Que coisa Eu tô interessante, achando né? isso. Os europeus aqui, Antônio, o dia desse eu estava no Rio, rapaz, alemães lá, nas nossas mesas dos restaurantes. Restaurante, estou falando de restaurante de beira de calçada, tá? Não estou falando de coisa sofisticada. O que eles comem da nossa comida numa voracidade, num preço Né? absurdo. Aí tu vê como esses caras europeus que. Não é os caras, é o tal do Macron, né? Porque o alemão, esses caras gostam. Chegam aqui, come fartamente, toma aquele monte de caipira. Para eles, nós somos uma maravilha, né? Somos o terceiro ou quarto país mais visitado da Europa, visitam o Brasil. E agora a nossa comida vai se tornar boa por algum motivo, né, Antônio? Pois é, quem certamente tu vai lá na Europa, tu vê o preço da comida lá, né? E o preço da comida aqui é quase que um turismo gastronômico vir para o Brasil, porque a nossa Quase. comida, tá? Tu vai comer os restaurantes que nós temos no Brasil, não estou falando alta gastronomia, estou Sim. falando restaurantes normais. A gente não come uma comida lá na Itália muito melhor do que a gente come Yeah. aqui, né? Yeah. É a mesma coisa. A Yeah. gente faz comida tão boa quanto eles. Só que por uma fração do preço. Porque a nossa comida, comparativamente ao mundo, ela é muito mais barata. Ah, nem se fala. Muito mais barata. Oh, E ela é saudável, ela é nutritiva, ela só tem coisas boas. Por que a Europa falava esse monte de coisas da nossa soja, etc.? Porque como a gente consegue produzir bem mais a um custo bem mais baixo que deles, se eles não arrumam uma desculpa para o produto entrar, eles estão ferrados, porque o nosso produto entra e domina, mas agora estão meio sem escolha, né? agora vai cair no nosso colo. Antônio, só para mim, eu estou tomando teu tempo demais aí, mas eu quero falar o seguinte sobre o preço dos commodities, soja e arroz. Qual a expectativa de preço para os próximos dias aí? Olha, mas acertar os próximos dias sempre é muito Sim. difícil, né? O que eu posso te dizer é que a soja, ela saiu de 969 cents por bushel a 1, 2, 3, estou olhando no gráfico ali, 1, 2, 3, 4, 5, a 5 dias úteis atrás, até de segunda-feira Sim. para cá, abriu a semana em 969 e está nesse momento 10,37, né, dólares por bushel. Então ela vem subindo bastante, tá? E os prêmios no Brasil, os prêmios que a gente costuma ver lá em setembro, outubro, já estão para julho. Então, Ah, isso tudo cria uma perspectiva de boa. preços em alta para a soja. Porque os Estados Unidos, pagando agora, a China subiu de novo, né, a Sim. tarifa nessa madrugada, foi para 120 e tantos. Então, imagina, um comprador de soja na China vai pagar 125% para comprar adicionais, né, sobre o preço da soja Ah, tá. americana, e não tem que pagar nada sobre a nossa. Bah, O que vão... isso faz? O americano baixa a margem dele, tudo que ele consegue, e o brasileiro vai subir o preço aqui, até o ponto de indiferença, onde Isso aí. o, Ah, onde o chinês não faça diferença comprar um ou do outro. Ou seja, a tendência do preço é subir. O arroz, a gente vai depender muito do que a gente conseguir exportar, né? A gente tem é. muito produto no mercado, né? Teve uma safra grande e vai dependendo do quando a gente conseguir exportar. Era para a gente estar exportando mais se o câmbio não tivesse tão volátil. Mas vamos ver. Antônio, e assunto contigo toda semana nós temos um assunto. Eu já vou falar para os meus amigos aqui dos ovinos que o Antônio quer entrar no grupo, já Eu para quero ver entrar isso. comprando, tá? Comprando Sim, na paleta o toda Alex semana. está aqui querendo dar alho pro Antônio, que não pode comer alho. Rapaz, e assim nós vamos tocando. Antônio, obrigado, um abraço para vocês todos aí, viu? Obrigado a vocês, que bom estar contigo, que bom estar com o Alex, que bom estar com toda a comunidade aí da Ah, acústica e a comunidade de Camacuã. valeu.